para mais uma questãozinha de física, beleza? Aqui tá as questões, para quem quiser fazer, beleza? Bom, do que a gente precisa saber para fazer essa questão? A gente precisa saber sobre lei dos gases, beleza? Bora lá? Eu vou dar uma pré e a gente vai utilizar para fazer essa questão essa fórmula aqui, ó, da lei dos gases. PV igual nRT. Por você nunca rezei tanto, beleza? Só que como a gente não está falando de gases, a gente vai tirar esses dois, beleza? Isso daqui é a pressão, beleza? Esse aqui é a pressão, esse aqui é o volume, isso aqui é a temperatura em graus Celsius. Tá, João, e o que tu quer fazer com isso? Eu vou passar alguém pro outro lado, dividindo, aí vai ficar o volume igual a temperatura dividido pela pressão. E aí, quando a gente aumenta o volume, a temperatura aumenta, porque o que está desse lado aqui é diretamente proporcional com esse, e o que está aqui em cima é inversamente proporcional ao que está aqui embaixo, beleza? Consequentemente, ele também vai ser inversamente proporcional à resposta. Só que ele não é diretamente proporcional apenas com o T, mas com todas as letras que tiverem aqui em cima, beleza? O ele que eu tô falando é o volume, tá? E ele vai ser inversamente proporcional a todas as letras, o conjunto, a multiplicação, o valor final dessas letras, beleza? Vai ser inversamente proporcional. Espero que tenha dado de entender. Tá, ou seja... Ué, cadê o mouse? Ah, tá aqui. E como só tem uma letra mesmo, então vai ser inversamente proporcional, tá? O de cima é sempre inversamente proporcional ao de baixo, tá? Mas não se apega à letra. É o resultado final dessa multiplicação, beleza? É o resultado final dessa multiplicação que está aqui embaixo. Só que como só tem uma letra aí, é ele mesmo a resposta. Tá. Então quando eu aumento o volume, a temperatura também aumenta. No caso, é mais correto falar que quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta por meio da dilatação e a pressão diminui. O que é diminuir a pressão? Imagina o êmbolo, beleza? Que eu tenho uma agulha, beleza? E aqui eu tenho um êmbolo, beleza? Para colocar o remédio. E aqui tá cheio de água. Suponha que seja uma água isso daí. E daí, quando eu coloco força, eu estou aumentando a pressão, ou seja, eu estou apertando ele para o volume diminuir, beleza? Consequentemente, as partículas elas vão ficar sem espaço para liberar calor e vai começar a aumentar a temperatura, beleza? E aí, se por exemplo eu diminuir a pressão, ou seja, eu deixar mais frouxo, o volume vai aumentar, beleza? Em compensação, em comparação de quando eu aumento a pressão. Imagina que esteja um monte de gás aqui, beleza? Vai ficar mais fácil de pensar. Quando eu aumento a pressão, ele fica todo comprimido. Quando eu diminuo a pressão, deixo mais frouxo, ele consegue se movimentar melhor,
o volume dele aumenta. Só o que eu quero deixar claro, que quando a gente aumenta o volume, quando o volume ele aumenta, a concentração diminui, beleza? Eles são inversamente proporcionais. Tá, bora para a questão agora. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento na temperatura promove o aumento da dissociação da água. O que é dissociação da água? A evaporação. No entanto, não tem nenhum local aqui em que a temperatura está igual a 100, beleza? Que é a temperatura de ebulição, que gera vapor. Então, não é essa a questão. Aumento da densidade da água e do álcool. Vamos ver. Para quem não lembra, densidade é massa dividido pelo volume. E aí, usando aquela fórmula lá que a gente estava usando, o que ele estava falando mesmo? Aumento da temperatura promove aumento da densidade. Ó, eu aumentei a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, a pressão diminui e os carinhos de cima são diretamente proporcional. Então, quando eu aumento a temperatura, aumenta o volume. E aí, se eu estou aumentando o volume, vamos lá. Se eu estou aumentando o volume, a massa vai diminuir. E como isso daqui de cima é diretamente proporcional, a densidade vai diminuir. Aumento da densidade, então está errado. Mudança do volume dos materiais por dilatação, sim, o volume aumenta. Aumento da concentração de álcool durante a medida, não. Lembra que eu falei que quando... Lembra que eu falei que quando o volume aumenta, a concentração diminui? Então, tá errada, beleza? Alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água? Não. Como ele só está aumentando a temperatura, e isso é uma propriedade física, ele vai ter consequência física também, beleza? Não vai ter consequência química, ou seja, na fórmula da substância. Alternativa correta, alternativa C. Muito obrigado e fiquem com Deus.